Assista agora aos cortes do Pode Educar Brasil. A gente pode falar da educação integral a partir de um conceito mais amplo, que é a educação que concebe o ser como um ser multidimensional. Então, todos nós temos diferentes habilidades, competências, e todas elas são potencializadas, né, em nós a partir das várias oportunidades que nos são dadas. Então, somos seres integrais. Quando a gente fala da educação em tempo integral, a gente está falando do tempo ampliado em que é ofertado para o estudante no ambiente escolar ou entre diversos ambientes, que constituem atividades educativas que ampliam essas oportunidades. Então, compreendendo a educação que tem esse ser integral como o centro do seu trabalho, dentro de um contexto de tempo ampliado, a gente então pensa a educação integral em tempo integral. E esse conceito é o conceito chave quando a gente busca na Constituição Nacional, Constituição do Brasil, o conceito de educação, direito à educação e a formação plena do indivíduo. O que seria essa formação plena? A formação do sujeito multidimensional a partir de uma série de oportunidades que lhe são ofertadas para que ele se desenvolva plenamente, desenvolvendo então essa capacidade de exercer sua cidadania e também prepará-lo para o mundo do trabalho. Então, não é algo muito simples pensar a educação integral. Pensar a educação integral em tempo integral diz respeito a um esforço muito grande, né, do ponto de vista social, do ponto de vista político, econômico. Mas, de uma forma geral, a gente pode pensar assim. E o sonho de todo professor, né, eu penso, porque é ver a educação funcionando de uma forma integral mesmo, assim, atendendo a tudo que é perspectiva, tudo que a gente estuda, tudo que a gente almeja para as gerações futuras, passando pela criança, pelo adolescente, formando esse cidadão, né? Então, e aí, na prática, então, o que nós já temos hoje de ensaios, né, no Brasil sobre educação integral em tempo integral? Sim. Quando a gente fala do que nos orienta, né, em termos de realização da educação integral, a gente está falando, então, de um documento principal, que é o documento norteador das políticas públicas. Você tem uma Constituição brasileira que define direitos à sua população e, enquanto um direito social, a educação a ser ofertada, né, para toda criança, adolescente ou adulto, ela precisa de ter normas estabelecidas. E essas normas se encontram, então, na Lei de Diretrizes e Bases. A Lei de Diretrizes e Bases, ela estabeleceu que o tempo de permanência dos estudantes nas atividades escolares poderia ser ampliado com o passar dos tempos, de acordo com a organização política, né, de cada ente federado, seja nos estados, nos municípios. Então, fica a cargo desses entes decidir quando e de que forma isso estaria acontecendo. E muitos estados, né, ousaram bastante em iniciar essa proposta. Quando a gente pensa lá na década de 90, a gente tem os CIEFs, né, do Rio de Janeiro, como um modelo-chave. A gente tem, logo depois, os CAICs, né, na década de 90, que também foram estruturas desenhadas e pensadas para atender, né, esse direito à educação nessa plenitude que está previsto, porque o espaço estava definido para assim acontecer. Mas antes disso, a gente está falando de uma educação que foi almejada por um grande estudioso, né, do direito à educação brasileiro e também da educação em tempo integral, que é o Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira, ele criou um modelo de educação lá na Bahia que foram definidos como escolas parques, que eram escolas que tinham diferentes possibilidades, né, ali ofertadas aos estudantes. Também com um tempo ampliado de permanência desses estudantes. Esse é um
modelo que vem da década de 60, 50, 60. Então, quando foi pensada a educação em Brasília, o Distrito Federal foi desenhado já com esse modelo já de uma escola que atende os estudantes num determinado horário, com a base curricular, que já existia na LDB uma definição, né, que era necessário, era obrigatório. E aí a gente está pensando, então, em atividades complementares, isso naquele momento, com aquela visão, que poderiam ser ofertadas após o horário escolar. Então, a gente tem aí uma atividade complementar que vem a partir da atividade da escola.